as veias, onde passa os ossos, te ensinam os animais que têm ossos e que não têm, mas eles nunca ensinam que o ser humano não é só isso. Eles nunca ensinam que o ser humano vai viver em uma sociedade. A partir do momento em que você se dá conta do que é a diversidade na faixa social das pessoas, você vai entender como o mundo é injusto. Por exemplo, muitas empresas jogam muita comida fora. Em muitos lugares tem pessoas passando fome. Essas empresas só não dão a comida para as pessoas porque isso faria as pessoas não comprarem, não gastarem mais o dinheiro porque elas teriam de graça. Pensando assim, você percebe como o dinheiro domina a sua cabeça. Pensando assim, você percebe como você foi integrado em uma sociedade que te fez acreditar que você precisa pagar pela sua vida, a sua vida inteira. A partir do momento em que você tá numa sociedade em que te faz pensar que você precisa ter férias, como assim você precisa ter férias? O que seriam férias? O ser humano, ele é totalmente manipulado pelo momento. Se você dá tanto valor ao momento, percebe? Você não vai entender que o mundo precisa de ajuda. Se você dá tanto valor ao momento, você vai se distrair com a sua vida e você não vai realmente perceber que o mundo está gritando por ajuda. Quando nós percebemos isso, é muito mais fácil da gente lidar com as outras pessoas e lidar com as situações. A partir do momento em que a gente passa a ver a vida de uma maneira diferente, a gente também quer que as outras pessoas vejam a vida dessa maneira tão verdadeira. Na verdade, as pessoas evitam falar de como o mundo tá porque elas sabem como o mundo tá e elas não querem pensar nisso. Elas só querem pensar na vida delas, porque isso foi ensinado pra gente nas escolas. Você tem que focar na sua nota, você tem que focar nos seus estudos, você tem que focar, você tem que ser alguém na vida. Isso é uma distração. É uma distração pra gente não ver que a gente tá sendo totalmente manipulado pelo dinheiro. A partir do momento em que começou essa coisa do dinheiro, as pessoas não têm mais piedade pelas outras. Você vê vários adolescentes andando com marcas e tudo, e aqueles adolescentes que não andam com marcas andam separados. Você vê que isso é totalmente uma exclusão social entre pessoas que têm um papel e pessoas que não têm esse papel. Esse papel manipula a nossa cabeça de uma forma que faz a gente pensar que a gente precisa dele. Sendo que se a sociedade ou o governo ou qualquer coisa que cuidasse, tipo, do nosso bem-estar, pensasse que a gente poderia comer uma fruta e ter lugar para plantar a semente dessa fruta e não simplesmente pegar essa fruta e jogar no lixo. Entende? Nós todos podíamos colaborar. Se alguém quisesse, não dá pra falar tipo assim, mas não teria frutas e legumes o suficiente para todos os seres humanos. Cara, existem tantos espaços e espaços que estão sendo desmatados e você não liga. Por que esses espaços não poderiam virar coisas alimentícias com, sei lá, você tem que pensar fora dessa caixa. Você tem que pensar fora da caixa do mundo. O mundo faz você pensar que você é só mais uma pessoa que vai viver a sua vida e contribuir para o capitalismo. E você é muito mais do que isso, você é um ser humano. A partir do momento que a gente se considera um ser humano, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, sendo que a gente tá vendo que alguma coisa tá errada com os nossos outros seres humanos. A partir do momento que nós somos carne e osso, nós somos iguais. Nós somos energias vibrando, nós temos tudo a nosso favor. Nós temos que entender que as outras pessoas também precisam disso. Elas precisam saber da verdade. A verdade é que o mundo está manipulado. E o mundo te faz pensar que você é escravo. Mas você não é escravo, você é totalmente livre. Você tem que se libertar mentalmente. Se libertar mentalmente é um processo que leva algum tempo. Mas eu acredito em você e você vai conseguir. E você vai me ajudar também a libertar outras pessoas, porque tem muita pessoa que vive a vida sem saber o porquê. Hoje mesmo recebi a notícia de que alguém se matou dentro do metrô. E isso é uma coisa que acontece sempre, mas as pessoas quase não comentam, porque eu percebi que quase também ninguém sabia disso. E as pessoas não comentando sobre isso
é uma questão muito séria, porque se alguém tá se matando é porque tá acontecendo alguma coisa muito errada. Se alguém tá se matando, alguma coisa tá acontecendo, tipo, com essa pessoa que tá fazendo ela ficar frustrada. E eu sei que ela não é a única pessoa que tá assim. Muitas pessoas querem, mas não tem nenhuma coragem. E se o mundo tá desse jeito, com pessoas frustradas, angustiadas, que acordam de manhã pensando, nossa, como eu queria sentar ali e relaxar um pouco, ou dormir um pouco mais, ou tipo, quero quebrar esse despertador. Por que que o mundo tá desse jeito? Por que que as pessoas acham que elas são escravas do tempo, escravas do dinheiro? O mundo não era pra ser assim, nós somos seres humanos. Nós estamos em constante evolução. E agora, eu não sei por que nós decidimos parar a nossa evolução para poder evoluir as máquinas. E isso é uma coisa muito estranha. Apenas queria passar essa mensagem para vocês e obrigada por terem assistido o meu vídeo.